Eu falei, cara, o que eu fiz pra você me dar porrada? Ele fez, você ganhou de 3-0 do Liverpool. Pô, eu sou Liverpool, quando era criança, dei um trauma. Eu, na seleção brasileira, jogos oficiais, por exemplo, só perdi aquele da Itália. Único. Não, na seleção não era a mesma coisa. Falei, pô, sou meia. Tô entre os 5 maiores artilheiros da seleção brasileira. O Felipe brincando com você. Ô, Zico, você com a 10, hein? Meio campo, ali, hein? Qual foi a resposta ali sua pro Felipe? Que ele falou... O joelho não dá mais. Fala, nação! Saudações rubro-negras! Está no ar o MengoCast, o podcast do Mengão. E olha, muito especial, porque eu e o meu companheiro Rei Kraus estamos num lugar sagrado. Nós fomos convidados para vir aqui ao CFZ, o Centro de Futebol Zico, e estamos aqui na sala do Galinho de Quintino, do Rei da Nação. Rei Kraus, que moral, hein? Tudo bem, Rei? Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Quando eu encontrei o Zico, ele me olhou e falou assim, ó, eu dou risada com você. Eu quase chorei. Começou... Eu tô tá tremendo, Rei? Tá tremendo? Eu estou tremendo, porque ter o Zico aqui, pra mim, assim, é espetacular. Mas antes, por favor, sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa o like. Vamos botar uma meta de like, hein? Ah, botar uma meta. Qual a meta? Pelo menos 100 mil likes. Né? Ah, fácil, hein? É o Zico, né? Ah, é o Galinho E comentar. O seu comentário é muito importante pra gente ter aquela trend na internet. Exato. Primeiro a gente começa, depois vai melhorando. Então, assim, ó, a gente vai melhorando com vocês. Então, aquela moral de sempre, porque é o Zico. Gente, é o Zico. Rapaz. E como diz um narrador por aí, pelo amor de Zico. Que honra. Obrigado, Galinho, pelo convite aqui para a nossa equipe da Flamengo TV, Galo. É um prazer receber vocês aqui. Eu iria com o maior carinho lá no estúdio, mas tá corrido, né? Sim, Porque daqui a pouco eu já tô indo pro Japão, então a agenda até 23 de abril tá lotada. E eu tenho procurado ajeitar, mas pro Flamengo a gente... Hoje de manhã, para mim, seria estar... dentro d'água, correndo, fazendo meu exercício. Opa. Mas como eu estou com vocês, aí a gente separa amanhã. Obrigado, Galo. E lógico, fiz outra coisa também aí pro sócio torcedor, então é legal receber vocês aqui. Isso aqui é coisa inédita, porque nunca ninguém gravou aqui na minha sala, não. Que legal, que privilégio. E a gente está observando aqui, né, Rei? Nós temos aqui vários quadros, premiações do Zico, certificados, né? São presentes que eu ganho, legal, muitos presentes que eu ganho, esses quadros aí todos e tal. Alguns a gente dá uma força pro cara para promover, porque fazem um trabalho legal. Mas eu procuro encher tudo aqui com as coisas da minha história, da minha carreira. É isso aí. E com o bandeirão aqui, ó o bandeirão aí do nosso Mengão. Rei Kraus, toca a bola aí com o Galinho. Olha, eu confesso que a primeira vez que eu falei com o Zico, Sim. que foi no meu canal, tá acontecendo a mesma coisa agora. Eu tinha um monte de coisa pra falar, quando passa pra mim, meu Deus, é o Zico, eu não tô acreditando que o Zico está aqui na minha frente. Ô Zico, vamos lá, vamos pro assunto atual, porque o Zico é corneteiro. Eu de vez em quando atiro mais pedra, porque foi muito tempo vidraça. Então mudar um pouco não custa nada. Do lado de cá também é um pouquinho. Mas eu dou pedrada para não machucar. Boa. Apenas para ajudar, para orientar, porque não tem interesse nenhum em revidar nada, né? Vamos tocar num ponto que interessa diretamente à nação, que está meio preocupada. Porque começa aquele alvoroço diante do sucesso que ele vem fazendo. Já estão falando muito por aí, Felipe Luiz e tal, chegou a hora dele, pode ser o novo técnico da seleção brasileira. O caminho dele vai ser esse. Você acha que vai ser? Eu acho que o caminho dele vai ser esse. Se ele mantiver toda essa performance que ele está tendo. Conhecimento, competência, estratégia de jogo, gestão de equipe. Cara, então eu acho que vai ser o caminho dele. Mas que seja um caminho bem... Mas lógico. É lógico. Quanto mais pra lá, melhor. É isso aí. Mas agora é um movimento que eu percebi, assim, muito de...
os antes, né? Os que torcem contra o Flamengo. Os secadores estão interessados no tema? Então, assim, ó. Tem muitos, né? Nossa, Vascaíno, eu vejo. Tira o Felipe de lá. Tá na hora do Felipe Luiz na seleção. Mas isso é interessante, mas você vai ver o time do cara que comenta isso, o cara torce pro time tal, não, é flamenguista. Tem a própria imprensa, né, João? Tem bastante. Fazendo um lobby aí, o Felipe Luiz na seleção brasileira. Assim, não toque no meu Felipe Luiz. Não toque. Aí eu estava conversando antes, né? E o Zico falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Sabe quantas vezes eu perdi para as seleções do continente? Quantas, hein? Quantas? Eu nenhuma. Olha só, hein, rapaz. Velhos tempos, belos dias. Que beleza. E ganhava de 1-0 e tinha que dar satisfação. Dar satisfação. Eu anotava bastante. Entendeu? Às vezes você já classificado num jogo que não interessava, você empatava, não ganhava, era problemático. Entendeu? Mas perder não, né? Aí eu na seleção brasileira, jogos oficiais, por exemplo, só perdi aquele da Itália. Único jogo. Na Copa de 82. Na Copa de 82. Disputei 3 Copas do Mundo, só perdi aquela pela partida. E, lógico, por um erro, é porrada, o cara vai lá, por causa do erro, perdeu lá o pênalti, o cacete a 4, é o tempo todo falando nisso. Não tem mais nada para falar, vai falar nisso. Entendeu? E como se fosse o responsável. O jogo foi 1-1. O Brasil perdeu nos pênaltis, não perdeu no jogo. Entendeu? Então, mas os caras querem falar sobre isso e tal. Porque na seleção não era a mesma coisa. Falei, sou meia. Estou entre os 5 maiores artilheiros da seleção brasileira. Não era a mesma coisa. Como não era a mesma coisa? Entendeu? É que eu não tinha todas essas competições que tinham. Não tinha a Copa América. Sabe quantos jogos eu joguei na Copa América? 3. E a Copa América era aquela coisa de você jogar o campeonato e no meio da semana tinha um jogo da Copa América. Se você machucasse no teu clube, aí você não jogava. E foi o que aconteceu. Vinha jogando, Brasil ganhando. Quando chegou na semifinal, contra o Paraguai, eu tive uma distensão no Flamengo. Aí o Brasil perdeu. E aí, vai fazer o quê? Não tinha Copa das Confederações, Copa dos Campeões, não tinha nada. A Copa América, antes, era a Copa Atlântica, tipo, que era Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai. Depois ela virou Copa América. Depois virou todas num período só, a competição toda. E a gente não tinha. A gente não tinha amistoso, data FIFA, não tinha para jogar contra Congo, contra Haiti, Singapura. Aí a gente jogava contra seleção paulista, seleção gaúcha, seleção paranaense, seleção pernambucana, seleção... Porra, se botar para com essas aí de data FIFA, cara, o Brasil tá numa fase ruim. Aí, viu, chama a Malásia. Aí é lá, meu irmão, 6. Eu lembro que eu tava no Japão, o Cantarelli virou, eu ia jogar, vai jogar Japão e Argentina, Japão e Alemanha, Japão e Itália. Aí o Cantarelli, tá maluco? Faz um joguinho mais fácil pra gente ganhar, senão nós vamos ser mandados embora. Eu falei, Cantarelli, nós vamos jogar a Copa da Ásia. Então a gente pegar o time, a gente tem que pegar esses times fortes, que eles não vão tirar a gente agora. O que aconteceu? Campeão da Copa da Ásia. O que aconteceu? Eliminatórios da Copa do Mundo. 12 jogos, 11 vitórias contra eles. Não tinha o bicho lá, mas depois o bicho foi maior aqui. Valeu a pena. Você tem está ligado. Que pensar na frente, né? Pensar na frente. E você está ligado no MengoCast com ele, o rei da nação, o galinho de Quintino Zico, nos recebendo aqui na sala dele, no CFZ, cara, o Centro Futebol Zico. Boa sorte pra vocês. Obrigado, galinho. Podem sempre contar comigo, a casa aqui tá aberta, o que quiserem. Não tem problema. Que beleza. Eu tô tremendo até agora. Grande. Que beleza. Falei isso lá pra Dani. Sim, Dani Boaventura, tá com a gente. Tá com a gente e tal. Então, uma turma muito legal pelas pessoas que estavam lá.
tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Grande E Galinho! a galera vai estar junto. Vai estar junto, a nação Mas vem com a antes gente. também, ó, é importante deixar o like no vídeo, gente. Pelo amor de Deus, deixa o like no vídeo aí. Já deixou? Então deixa o like. Já falei comenta muito aí. isso, lá no meu canal. Você é do ramo, É do ramo, né? Agora ele é youtuber. É youtuber, o Galinho de Quintino. Qual é a meta de likes pra gente? 100 mil likes. Ah, vamos 100 mil likes é pra chegar bonito aí. Não, tem que o Zico, já que o Zico sabe, ele tem que pedir os likes aí, Zico. Claro. Uma coisa é o Zico. Agora vai pra 500 mil likes. Pede, por favor, Vai lá, Galinho. moçada. Vai lá, dá o like e tal. Espalha geral aí pra galera toda. Tem muito rubro-negro nessa terra. São 45 milhões. Cara, 100 mil eu acho pouco, hein? Vamos mais. Agora, voltando a falar do Felipe Luiz, muito legal a sua presença no gramado do Maracanã, entregando a taça, né, Zico, para os campeões cariocas, bicampeões cariocas, o time do Flamengo. Teve um flagrante muito interessante, o Felipe brincando com você. Ô, Zico, você com a 10, hein? Meio Dá pra jogar aqui. Hein? Foi legal aqui, né, Galinho? Encaixar direitinho. Pegaram a leitura labial, né? Hoje ele esqueceu de botar, não podia botar a mão aqui, né? Que tava de cima. Mas não pegaram o que você falou pra ele, que você tava de costas. O que o Zico falou pra ele? Qual foi a resposta ali sua pro Felipe? Que ele Falei, falou... o joelho não dá mais. Aliás, Galinho, Felipe, Felipe... uma conversa legal com ele. Ah, Quando ele assumiu, porque a gente conversa muito, né? Todas as vezes que a gente se encontra, a gente fala muito. E a gente já dava para notar. 2 anos atrás, dos últimos jogos que eu fui no Maracanã, lá embaixo eu fui falar com ele. Aí ele falou, pô, eu tô totalmente preparado. Pô, Poxa, pegar esse time do Flamengo aqui, cara, a gente vai fazer legal. Aí eu cara, eu acho. E quando ele assumiu, ele estava preocupado com uma coisa, a questão do jogador que está no plantel e uma semana depois ele que é o comandante. rapaz, virou o chefe, né? Virou o chefe. Eu tive há pouco com o Carpegiani e falei isso, que eu tive essa conversa com o Felipe. Eu falei, cara, ó, o jogo depende dos jogadores. Nós, jogadores, eu, por exemplo, que era o capitão, passei a ser o capitão quando o Carpegiani saiu, nós reunimos, Júnior, Leandro, aqui, moçada, o cara tá, há uma semana atrás, estava aqui com a gente. Então a gente tem que jogar. Além de estar jogando por Flamengo, estar jogando por nós, a gente tem que jogar por ele. A gente tem que ajudar. Eu lembro que a gente jogou um jogo contra o Olímpia, no Maracanã, foi 1-1, não sei, Libertadores. Pô, o Júnior descascou, né? E todo mundo aceitou numa boa, por causa do Carpegiani. Cara, a gente tem que fazer mais por ele. Eu falei, Felipe, você vai ter que comandar mesmo. Agora esquece a amizade. Você tem que pensar na sua cabeça, botar aí. A gente falava pro Paulo, bota em campo aquilo que o teu coração manda, que você acha que deve ser. Esquece o que você já jogou com a gente ou não sei o que lá. E outra coisa, acabou o negócio de baralho. E você não joga mais com a gente. Você não vai querer que o jogo, quando era noite, ia até meia-noite. A gente tinha o nosso grupinho. Quando era jogo à tarde, 10 horas, a gente terminava. Então não vem encher o saco aqui, abrir a porta para ver se a gente tá dormindo ou não. Porque a relação muda, né? A relação muda, mas nós somos comandados. Você é o comandante. Então não tente agradar A ou B para poder ficar bem com todo mundo. Você vai botar em campo aquele time que você acha que é o melhor pro Flamengo, para você, cara. Então, mas você era jogador e o Carpegiani virou técnico. Isso. Então, o conselho do Felipe Luiz em relação aos jogadores. Você chegou a conversar com alguns jogadores em relação ao Felipe Luiz? Fez esse caminho contrário? Não. Só falei Pessoal, vocês têm que fechar com o Felipe Luiz. Não. Nem precisou também. Não. Claro. Agora, ele teve, isso foi até confirmado pelo próprio, ele teve a iniciativa de ir à casa dos principais líderes do elenco, né?
Aí ele foi conversar com o Arrascaeta na casa dele, com o Bruno Henrique na casa dele, e falou exatamente o que você disse. Agora eu sou seu amigo, mas agora eu sou o seu treinador. Isso, vai ter cara. coisa que eu vou fazer que em um determinado momento você não vai gostar. É isso aí. É isso aí. Ele Pode teve não a preocupação gostar. de ir lá. Entendeu? Mas é o tal negócio. Pelo caráter dele, pela forma dele ser, de se comportar, você vê que ele não vai fazer injustiça com você. Sim. Ele vai fazer uma escolha, que ele tem o direito de escolha. E o jogador tem que entender isso, que não é porque você não está entrando de início, porque você está aqui, ele está sendo injusto com você. Talvez para aquilo que ele queira, a opção melhor seja outra. Então o jogador tem que entender isso. É chato que na nossa época era um grupo muito menor. Eram 24, 25, hoje são 32, 35. Então é complicado. Às vezes que aquele tá lá no terceiro time, aí começa daqui, aí pega outro. Aí se você se deixar levar, contamina tudo, né? Então esse é que é o grande problema de um grupo grande que existe hoje por toda essa quantidade de competições que existem, né? E muitos não jogam, não participam, né? O Flamengo, se for longe em todas as competições que vai disputar, ele pode chegar a fazer perto de 90 jogos nesse ano. É isso aí, mais ou menos. Cara, e qual é a expectativa, assim, porque a projeção ela é muito interessante para o Flamengo nessa temporada, né? É porque o Flamengo fez bons investimentos no ano passado, no meio do ano, inclusive, e montou um plantel muito qualificado. E lógico que teve muitas perdas e vai ter, mas as substituições foram adequadas. Então, o Flamengo hoje, se tiver com um plantel todo ele para o Felipe utilizar, aí como diz meu irmão Tonico, as perspectivas serão as melhores possíveis. Então, era isso. É isso aí, cara. Você vê. Perdeu Pedro, Sim. Perdeu o Everton Cebolinha, Sim. o Vina, que estava bem, o Michael, que ficou um tempo fora. Agora, o problema, Arrascaeta. Sim. Então, agora Gerson. Então, é lógico que se o Flamengo não tivesse feito um investimento no ano passado, né, ele começou a temporada tirando os jogadores machucados com um plantel de bom para cima. Então, isso também para o treinador, que já conhece, que já trabalha, ele tem ali tudo na mão. Estudioso de futebol, como o Felipe ele sabe como utilizar. Então, o Flamengo agora, quando faz contratações pontuais. Onde é que está precisando mais? É ali. Então, trouxe o Juninho, que eu realmente não conhecia, só estou vendo agora, igual a vocês também. Foi bem nas finais, né? Foi bem. Entrou bem. Então, tem isso. Luiz Araújo, quando entra, sempre dá uma mudança grande no time. Então, eu acho que isso para o treinador é muito importante. Ele sabe como que ele pode fazer o esquema dele para cada jogo. Agora, Zico, nós somos de uma época, acho que o Rei também, o Rei é um pouquinho mais novinho, mas acho que também a gente conta para os mais novos, eles não acreditam, que o Carioca era mais importante até do que a Libertadores da América e tinha o mesmo peso do Brasileiro, né? E depois, com o passar do tempo, a Libertadores ganhou, né? Tanto é que a torcida não nos pressionava para ganhar brasileiro. Exatamente. Aí, quando começou ali, os anos 70, não havia cobrança muito nesse sentido. A cobrança era para ganhar do Vasco, ganhar do Fluminense, do Botafogo, a rivalidade local. Aí, quando aconteceu os anos 80, que a mídia foi mais nacional, televisão entrou com tudo, aí... Que vocês ganharam a Libertadores, o Mundial, aí a coisa começou. Começou, então teve um reflexo muito grande. E aí, dali em diante, é que virou nação. Porque eu vivenciei Flamengo de torcedor, de ter no Maracanã, havia jogo com mais de 150 mil pessoas no Maracanã,
né? O Flamengo no Rio de Janeiro, uma torcida imensa, tá? Agora, a gente, em 71, quando eu joguei, eu fui jogar em São Paulo, que não tinha um torcedor do Flamengo. Hoje em dia, lota o estádio. Hoje só em com a dia, torcida do Flamengo. lota o estádio com a torcida do Flamengo. Então, nós tivemos essa felicidade de reunir um grande time num momento importante de rede nacional para que o Flamengo crescesse, né? Ah, sou Flamengo por causa de você, sou Flamengo por causa de você, sou Flamengo por causa de você, o nome do meu filho é Arthur por causa de você. E aí você vai, Santa Catarina, parece que Flamengo, é todo mundo Flamengo. Vitória nem se fala, né? O Espírito Santo, Sergipe, Aracaju, João Pessoa, cara, tem muito mais flamenguista do que os times da região. E a torcida não para de aumentar. Saiu a para de última aumentar. pesquisa agora indicando que 24,8% da população brasileira torce para o Flamengo. O Corinthians é o segundo colocado com 19%. Ou seja, isso aí, fazendo as contas, já está batendo na casa dos 50 milhões de O Flamengo torcedores. tem muito mais torcedor do que muitos países da Europa, né? Mas, Igor, você falou que assistiu o jogo do Flamengo na arquibancada, com 180 mil pessoas. O que Nas o cadeiras. Nas cadeiras. Meu pai tinha 2 cadeiras perpétuas e eu era pequeno e aí eu ia no colo do meu irmão. Mas o que o Zico hoje falaria para aquele Zico lá da arquibancada que estava assistindo o jogo do Flamengo? Esse Flamengo é massa. Tá bom o negócio. Bom negócio. Vai nesse caminho Vai aqui. nesse caminho aí que tá. E nessa onda que ele perguntou, aquele Zico, né, que estava lá com seu pai, com seus irmãos, você nessa época já tinha o sonho e imaginava Não. virar o que você virou? Não, menor chance. Não? Menor chance. Uma família toda flamenguista, eu já falei isso várias vezes, o meu sonho era jogar com a camisa 10 do Dida. O Dida é seu ídolo. O Dida, né? Que era o ídolo de toda a família, tá? Daí, depois meus irmãos, principalmente o Edu e o Antunes, o Nando também virou profissional, mas o Nando viajou, foi para fora, o Antunes e o Edu ficaram aqui, então eles passaram a ser os ídolos. Mas eu estava com tudo certo para ir para o América, já com tudo certo. E joguei um jogo, eu e o Tonico jogamos um jogo pelo Infantil do América. E nós íamos começar a treinar. Quando, coincidência, o Celso Garcia foi me ver jogar futebol de salão. E aí, saiu de lá encantado e foi direto para minha casa pedir meu pai para ir. Aí o que aconteceu? Eu falei com o Edu disse lá pro América, eu escolhi o Flamengo porque era meu time de coração. Prefiro fazer teste lá no Flamengo. E fomos nós dois. E em uma semana eu já fiz o primeiro jogo, joguei bem, fiz gol e aí acabou. O Andrade, Ayer Andrade, que era o funcionário lá nosso, me inscreveu na federação sem ordem do meu pai. Quase que dá uma confusão mais à frente. Que já tinha dado tinha dado confusão com o meu irmão Antunes na época anterior. E aí, cara, fomos embora. Mas o desejo era só jogar, pô. Aí o Dida ficava lá, às vezes, na escolinha, o Dida... Eu fui ver o Dida jogar no aterro. Olha só. Tinha um time de Master do Flamengo chamado Surpresa. E ele jogava, os ex-jogadores do Flamengo. E eu fui lá no aterro, domingo de manhã, ver ele jogar. Craque Dida. Grande Dida. Então, ele foi vendido à Portuguesa do Esporte, Portuguesa do Esporte vinha jogar no Rio, a família toda ia no Maracanã, viu? Dida e Henrique, a dupla. Legal, que também jogou no Flamengo. Henrique né? Frade, também, eram os dois, era a dupla, 9 e 10. Ô, Rei, vamos anotar esses nomes aí, ó. Celso Garcia, muito obrigado. Ayer Andrade, muito obrigado. E Jorge Elal? Jorge Elal, aí foi um problema mais à frente. Sim. Que eu tinha que estudar. Meu pai não queria que nenhum filho fosse jogador de futebol. Meu irmão Antunes convenceu ele e fez a promessa de que ia terminar os estudos. Ele estudava no melhor colégio do Rio de Janeiro, que era o Pedro II. E aí ele prometeu, eu vou jogar futebol, mas vou me formar. E aí se formou. Foi professor da Gama Filho de Economia, Administração de Empresa, minha irmã psicóloga, professora. O Nando se formou em
em comunicação, o Edu formou em educação física, o Tunico em advocacia. Faltava só eu, desesperado. Bota o Zico. Faltava eu, né? Vai dar essa alegria pro meu pai. Uhum. Mas aquela coisa, tranca a matrícula aqui um ano, vai, volta e tal. Mas o Flamengo foi maravilhoso em termos de me liberar, sair da concentração para ir para Realengo, fazer faculdade lá na Castelo Branco, mas terminei tudo. E tem aquela página assim, que você fala, que sempre vem à cabeça, que alguém falou assim pra você, garoto, chegar no Flamengo... Foi o Zizinho. Não é pra qualquer Flamengo, um. O grande mestre Não Zizinho. é pra qualquer um. Mas o do Elal foi o seguinte, meu pai, eles queriam fazer um trabalho comigo lá, que foi feito através de 4 funcionários do Flamengo. Franco Alassi, o Dr. José de Paula Chaves Filho, Dr. Célio Cotecchia, que conseguiu os hospitais para eu fazer radiografias para ver se eu podia crescer. Aí o Paula Chaves arrumou os médicos e tal. Tomei anabolizante, e, foi brabo. Só que naquele período eu não jogava. E o Franco Alassi conseguiu academia para eu fazer os exercícios. E eu treinava de manhã no Flamengo, estudava de meio-dia às 5 horas no centro da cidade. Então, tinha que ter um almoço. Acabou o treino e o Flamengo não quis dar o almoço. Achou muito caro e tal. E eu depois saía de lá da escola, voltava para o Leblon para fazer a academia, 2 horas. Então, eram quase 8 horas durante o dia, 3 vezes por semana que eu tinha que fazer isso. E o meu pai, então, você não pode dar almoço, está muito pesado. Aí acabou me tirando. Não, então tu não vai mais e tal. E eu saí um período do Flamengo, quando um primo meu encontrou um médico que veio a ser o pediatra dos meus filhos, sogro do Jaime de Almeida, que o Jaime casou com a Cláudia, o Carlos Manta, e foi ele que, conversando com o meu primo, que era um médico, meu primo falou que tem um menino lá, meu primo lá saiu do Flamengo e tal. Aí o Zico, aí ele falou com o Elal, que chegou lá no Elal, o Elal, que era diretor do Flamengo em 69, se não me engano. E ele falou e o Elal bancou tudo. Eu vim saber anos depois. Ele bancou a ajuda de custo das passagens e o almoço. E eu sempre acreditei que era o Flamengo. Mas eu encarei isso, muita normalidade, porque... Por exemplo, o Ronaldo não ficou no Flamengo por causa de questão de passagem. Ele era de Bento Ribeiro e passou no Flamengo. Cantarelli, que aprovou ele, era o cara que fazia lá a peneira, mas tinha o problema da passagem. E aí ele tinha que pegar 2 condições, 3, e aí não tinha como fazer, sabe? Mas é tudo uma interrogação quando você é garoto e tal. A minha não, porque eu já tinha feito alguma coisa na base lá. Mas do Ronaldo foi assim. E aí ele foi para São Cristóvão, que era uma condição só da casa dele até lá. Exato. Então acontece. O Cafu, foram tantas peneiras. Isso aí era até certo ponto normal. Mas você tem que saber a diferença. As pessoas têm que também olhar, ver esse aqui. Hoje... Quando vê um moleque aí, tem nego com procurador com 10 anos. Sim, já. Oi, no futsal, de vez em quando eu recebo os vídeos, com os caras achando que eu participo do futebol, sou empresário. O cara manda, eu falei, legal, boa sorte, mas eu não trabalho com futebol não, cara. Entendeu? Mas já tem muitos assim. Obrigado, Jorge Elal. Obrigado, Jorge Elal. Que dá nome ao CT. E outra coisa, por causa disso, eu lembro que o Célio de Souza, que era nosso técnico, ele saiu do Flamengo e levou uns 3, 4, e ele queria me botar nessa leva quando ele soube disso. E aí meu pai, não, pra lá não vai não. Pro Vasco? Pro Vasco. O seu Antunes não vai lá não. A sorte é que meu pai tinha uma bronca do Vasco por experiência própria, né? Ele era de um time de amadores, o Flamengo chamou ele para jogar. Ele podia ter sido o primeiro goleiro tricampeão de 42
E ele jogava no time que era tricampeão municipal. E aí trabalhava numa padaria, dono era vascaíno, aí ele falou que recebeu, e naquela época não tinha ordenado, não tinha nada. Aí o dono da padaria falou, se tu for pro Flamengo, você vai perder o emprego. Aí ele ficou na padaria. Mas, pô, tu imagina o que ele falava do Vasco naquela época. Em português, rapaz. Português. Aliás, Rei, uma das cenas mais emocionantes dos últimos tempos do futebol, num momento de grande tristeza, foi quando você chegou a São Januário no velório do seu grande amigo Roberto Dinamite, e todo mundo te aplaudiu. Isso foi muito bacana, muito marcante. Eu não sabia para que era aquilo. É. Não entendi nada. Esse é um aplauso que você não gostaria de receber por ver teu amigo ali, né? Então é complicado. Isso aí foi... As nossas mães deu um exemplo muito grande para nós. Porque desde da escolinha, do juvenil, né? Que hoje seria sub-20, sub-18, elas assistiam um jogo juntas. E acabava o jogo, a gente se encontrava fora, em qualquer lugar que tinha Flamengo e Vasco. Então isso é muito legal, a gente fez amizade desde ali. Então, depois nós nos destacamos, um profissional, ficou aquele negócio zico de um lado, dinamite do outro, e a gente não tá nem aí para isso. Vamos levar público sem precisar atacar um ao outro. Né? E era engraçado, cara. Grande exemplo. Tinha gente que a gente tá jogando em Bangu, aí o cara, ó, tá de fazer gol aí, porque o outro já fez 3 lá. Que bacana. E devia isso acontecer com ele também, cara. Também. Aí foi motivando e vocês foram melhorando. Aí a gente acabou, cresceu essa amizade mais seleção carioca, seleção brasileira, tá? E juntos nós nunca perdemos na seleção brasileira. E isso é uma coisa, infelizmente, muito rara hoje em dia, né? Os tempos mudaram, isso praticamente não existe mais. Né? Você não lembra? As pessoas confundem, né? Aquele negócio do Renato com o Gaúcho, depois de um Flamengo e Botafogo, o que estavam juntos depois. Cara, acabou cada um defendendo o seu time. Acabou o jogo, pô, você é amigo, o quê? Você pode fazer o que quiser, né, para manter essa amizade, não importa. E as pessoas hoje não entendem, então é uma coisa muito perigosa, tá? De você, pô, ser visto com um cara do outro time na semana do jogo, parece que é complicado. Você sabe que essa coisa de torcedor, o Celso Garcia, o Zé Mário, pô, é meu compadre. E o Zé Mário também é meu padrinho de casamento. E ele jogava no Vasco. E aí, numa hora lá, ele me deu uma pernada e tal, o Celso Garcia morreu sem falar com ele. Rapaz. A partir daquilo, não falou mais com ele. Ele falou, Celso, o cara é aquela coisa, faz uma falta, é mais pesado um pouco e tal. Depois eu dava uns bicos nele também. Aí, faz parte do jogo. E aí faz parte do jogo. Aí ele ficou, a partir dali, daquele dia, ele não falou mais com o Zé Mário. E os dois estavam na igreja, no meu casamento, meus dois padrinhos. Caramba. E ele morreu sem ter feito as pazes com o Zé Mário. Eita. Pra tu ver como é que é essa coisa de... Aí a gente estava conversando antes, lá no jogo da Turquia, você falou que o pessoal pegava cabelo, usava com bumerangue. Turquia é a maior Agora rivalidade. não pode fazer nada, que perdeu. Exatamente. Então... é coisa de louco. Isso daí, as pessoas têm que entender as mudanças que aconteceram na vida, cara. Sim. Pô, você perguntar... Outro dia eu estava assistindo um podcast daquele Maurício Meirelles. Sim. Que ele foi perguntar para uma mulher começou perguntando o que era bidê. Ih, o que ela vai saber o que é bidê? Ela não. Aí ele falou uma outra coisa lá, não sei se foi máquina de escrever ou fax, e não sabia o que era. Então, o mundo mudou, cara. A tecnologia, então, cara, o computador, meu irmão mais velho, Antunes, trabalhava na IBM, e eu fui várias vezes lá, pô, naquele computador que era monstro, parecia uma geladeira. Agora tá tudo aqui, ó. Agora tá tudo no telefone.
Tá tudo aqui. Então as coisas mudam, né? A rapidez com que... Eu acho que o telefone e a internet, ela atrapalhou um pouquinho o estudo. Porque as pessoas não têm, assim... Esquece que nome próprio tem que escrever com maiúscula, pontuação, existe vírgula. O nego sai me escrevendo tudo. Entendeu? Então... Tem algumas coisas de escola que você aprende, que tu leva pro resto da vida, mas hoje na internet você corre o risco de... E na pressa também. Você manda uma mensagem pro cara, o cara não lê. Aí ele responde uma coisa que você escreveu assim, eu me cara, tu não lê a mensagem, não? É muito rápido. Os caras são rápidos de querer. Muito rápido, muito não acelerado. É a coisa do jornalismo. O cara muitas vezes quer dar uma notícia rápida. E fala besteira, não vai apurar. Esse é o básico. Esse é o básico, né? Do que vocês aprendem. Exato. E daí você apurar a informação e ouvir os dois lados. Sim. De preferência. É isso. Não é só botar para um lado. Então, quem quer botar só para um lado é que quer confusão. E aí não é jornalismo. Aí não é jornalismo. Aí você está distorcendo. Exatamente, é isso aí. Aí depois fica com... Mas essa repercussão que dá por causa da internet, porque é muito maior que antigamente, não deixa o jogador um pouco mais... Porque a gente reclama assim, parece que a entrevista de jogador é sempre a mesma coisa. Será que é por causa dessa repercussão? Porque ficou distante. A imprensa ficou distante do atleta. Primeiro, que você, para falar com o atleta, é difícil. Você tem o assessor do clube e tem o assessor do jogador. Então, aí, falar com ele diretamente, os caras não recebem. Eu sei porque eu passo por isso também, quando convido para os meus programas. Entendeu? Alguns eu tenho diretamente, tudo bem. Mas a gente agora... Fica para não deixar o cara mal, de você pedir o cara direto, sabendo que tem duas pessoas antes, tá? Então, tem que ter essa paciência. Quando que na nossa época, os caras ficavam na pista, entendeu? Aí você tomando banho, o microfone, toma aí. Não, escutando, aí o pessoal se reunia lá na frente. E é muito engraçado que o Lazzaroni estava fazia a preleção e ele às vezes se empolgava, ele começava a falar, a voz dele ia aumentando. Aí o jornalista lá, que era meio, falou assim, tô ouvindo daqui! É verdade. Tu sabe dessa história. Então, o cara foi, ó, estamos ouvindo tudo aqui, cara. Os tempos mudaram. E aquele like, hein? Deve estar bombando, um sucesso. Se não tiver agora 150... O Zico falou 500 mil likes. Se não tiver agora 110 mil likes, estamos errados. Já tem. Então, deixa o like aí e comenta, pô. O que você tá achando, essa coisa toda. E se inscreva no canal aí. Pode cornetar à vontade. Pode cornetar Eu sou corneteiro, Zico, eu sou corneteiro. Eu sou corneteiro. Mas quem não é? Então, mas aí eu... Corneta liberada. Mas aí, Zico, aí falaram assim pra mim uma vez. E você é muito corneteiro. Pô, mas desde que eu me tenho de gente por gente, flamenguista, sempre foi corneteiro. Aí tem uma imagem, o Adílio, o pessoal levando cartaz. Teve isso, que coisa. Eu disse, gente, se cornetaram a época do Zico, pô, eu posso cornetar também. Pode. Tô errado, Zico? Não, obrigado. Certíssimo, certíssimo. Só? Isso aí, democracia, democracia, é isso aí, pô. Mas até quando se prepara também pra volta. Ó, Flamengo TV. Aí tá dizendo, não, nessa época as cornetadas iam aumentar. Já existiam cornetadas. Sim. O que tinha alguns que perseguiam, não gostavam de você, e aí, lógico, queria arrumar um jeito sempre de atacar. Esperavam uma oportunidade para atacar. Isso eu sou contra. Mas é porque a polêmica dá a visibilidade? Hoje em dia dá muito mais. Mas na época também. Inclusive hoje, por exemplo. Se eu falar do Zico, tem visibilidade. Né? Isso. Tem gente que te critica para esperar a tua resposta para crescer, né? E aí o silêncio é a melhor coisa que tem. Isso aí irrita as pessoas. Deixar o cara falando sozinho. Exatamente. Agora, você vê, olha só, no Japão tinha um jornal, Japan Times, quando eu fui técnico da seleção. O cara só me dava porrada.
Eu falei, vem cá, o que eu fiz pra você? Um dia eu consegui encontrar... O que eu fiz pra você? Pra você me dar porrada. Ele falou, você ganhou de 3-0 do Liverpool. Pô, eu sou Liverpool, quando era criança dei um trauma. Eu falei, porra, mas por causa disso tu me dá porrada aqui na seleção japonesa? Caraca, Cara, ele guardou rancor. Guardou rancor. Mágoa no coraçãozinho lá. Mágoa pra tu ver. Ele E depois dizem que ninguém ligava para a derrota do Liverpool. Ele é tão bom, rapaz, Pra que desvalorizar a gente. Ele dá assistência sem saber, porque ele falou no Liverpool, falou de Mundial. Vamos falar de Mundial com o Zico. Zico, meio do ano, Super Mundial, Flamengo tá lá. Vamos lá. Quais as possibilidades do Mengão? Eu achava que dentro das maiores dificuldades seria o Leão, mas o Leão já, outro dia estava falando Saiu o Leão. o Leão, aí o meu filho, tá atrasado mesmo, sabe que o Leão já foi suspenso aí? Já saiu, rodou, né? Rodou, tá fora. É porque o Lyon e o Pachuca são do mesmo dono, e aí a FIFA tirou um dos times deste dono, que é o, no caso, o Lyon. Pô, viajando pra tudo que é lado, fazendo palestra, gravando comercial e tal, aí não dá pra ler nada. Mas eu acho que, por exemplo, vamos falar o que tá jogando hoje. Tu vê um jogo do Chelsea, nada, não é aquele, sabe, o Liverpool, não é o Bayern, não é o Real, não é tal. É um time bom, tem bons jogadores. Agora, nos outros, a meu ver, eu acho que da primeira fase dá pro Flamengo passar tranquilo. E aí, nas oitavas, provavelmente pode pegar Bayern de Munique ou Benfica, pelo cruzamento dos grupos. Aí é que o Flamengo tem que estar completinho. Tá? O Flamengo estando completinho, aí é de igual para igual. Aí sabe, mas a disputa tá entre esses times, né? O Bayern deu uma recuperada, porque ano passado ano retraso, sei lá, só deu o Liverpool, sei lá. Né? Isso, exato. Passou o rodo de todo mundo, entendeu? Então o Bayern deu... O Bayern ainda tem o Harry Kane lá que... Muito bom, hein? Pô, mas ele tá não precisando, ganha não ganha nada. Prefiro o Pedro. Pedro, muito bom, hein? Mas tem uma coisa, bom, o mas diferencial... não tem né? sorte Vantagem. pra ganhar Não ganhou nenhum título. entendeu? Inclusive, quando Como ele é foi que pro pode Bayern um de cara Munique, desse? perdeu a Bundesliga. Como é que Pro pode Bayern, um cara desse? Cara, Que continua assim, principalmente no Mundial. Principalmente no Mundial, por frear. Exatamente. Opa. A gente vai pegar uma vantagem no Mundial que vai ser final da temporada dos europeus. Isso. E a gente vai estar no auge. É o que a gente sofre no antigo Mundial no final do ano. Exatamente. Flamengo e Liverpool. O Flamengo estava cansado. Exato. Tu via claramente o Liverpool. tanto é voando. que o Flamengo, naquele período do Jorge Jesus, com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro no jogo, o Flamengo era difícil perder. Sim. Era difícil, porque os caras organizavam aquela parte técnica toda. E o Jorge Jesus foi obrigado a tirá-los pelo cansaço, entendeu? E aí, uma prorrogação e tal, mas você vê como é que, nesses jogos importantes, é importante você jogar com o teu time completo, com a tua força máxima, tá? Que seja que saia já é complicado. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para isso, né? O trabalho está sendo feito para chegar todo mundo pronto lá. Então, eu vejo o Flamengo como uma das forças sul-americanas. Se fosse o Botafogo do ano passado, também acho que seria uma das forças, com aquele time completo. E o Flamengo, Zico, ainda não está confirmado, mas está negociando, pode ter o reforço do Jorginho. Jorginho, né? Para esse Super Mundial aí. Tem que ver como ele está agora, né? Porque ele teve um momento maravilhoso, mas... deu uma... Ele hoje é reserva do Arsenal, não entra em algumas partidas. Exatamente. Não está naquele ritmo que ele estava época de seleção italiana, inclusive. Né? Mas é um grande jogador. Né? Que depois do Mundial, o Flamengo já falou que vai priorizar o Brasileirão. O Brasileirão é prioridade. Brasileirão. Só que aí vai ter um problema. Porque no Mundial de Clubes, o futebol brasileiro vai parar. Vai parar. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras estarão lá jogando. Sim. E vai ter a viagem. Ou seja, todos os times brasileiros estarão aqui, fazer uma pré-temporada novamente. O Flamengo volta no Mundial, É isso aí. campeão.
Campeão. Já pensou, rapaz? Desgastado. E no Esse time Rio não vai tem ter outro que igual, priorizar. só o Flamengo é bimundial. Pô, imagina. E ele vai pegar os times que ficaram aqui, 100% e o Flamengo já desgastado. Então vai ser um ano complicadíssimo, né? Já pensou Flamengo TV transmitindo o Flamengo super campeão mundial? Imagina o Flamengo campeão mundial, Assim, campeão é brasileiro difícil, mas, e da Libertadores. cara, Não, dá pra pensar eu nisso, acho né? que o futebol hoje é a questão da própria seleção brasileira. Jogou mal, jogou muito mal, não jogou, praticamente não jogou. Agora, você acompanha os jogos das outras grandes seleções, é um perde-ganha danado, cara. Sim. Alemanha, Itália, França, Espanha, sabe, esses times todos, você vai ver, tá tudo muito equilibrado, cara. Depende daquele momento ali. E o Brasil pode chegar no momento de Copa do Mundo, classificando, o perigo é agora, classificando e mudar totalmente a questão dos jogadores chegarem melhores, né? Pô, às vezes pancadas como essa podem ajudar e tal, né? Abrir um pouco a cabeça dos caras, que não é bem isso. A gente pode ser campeão lá da Champions League, lá na Europa, mas aqui tem que mudar. Tem que mudar de alguma forma, entendeu? Então eu acho que isso pode acontecer. A questão do Mundial, de seleções, eu acho que isso pode acontecer. E o Mundial de Clubes tem o formato de Copa do Mundo. Né? Tem formato de Copa do Mundo, é isso aí. São torneios muito difíceis, igual você tem o melhor time num campeonato pontos corridos, é uma coisa. Dificilmente você vai perder. Você tem um plantel, né? Não só um time, um plantel. E é o que tem acontecido ultimamente no Campeonato Brasileiro. Falando nisso, o Brasileirão, o Flamengo já confirmou, é a prioridade. Qual é a sua opinião sobre isso, Zico? O Flamengo priorizar Eu acho que o o Brasil? Flamengo tem que priorizar tudo. Tudo. Você tem que jogar tudo. Todas as competições tem que entrar para ganhar. Principalmente pelo evento que faz, o investimento que faz e pelo que a torcida espera, né? Então os jogadores têm que estar preparados. Eu acho que a questão é essa. Cara, a gente está jogando num clube que está fazendo investimento, a gente está, sabe, com toda uma infraestrutura fantástica, você tem tudo, você só tem que treinar e jogar. Mas tem que descansar. Tem que descansar, você tem que recuperar para treinar. São 3 coisas que existem no futebol. Se alimentar bem, dormir bem e para treinar bem. Você fazendo isso, a possibilidade de você jogar bem é 1000%. É o recado do Galinho, tem que descansar. Tem que descansar, cara. Tem que descansar. O Vanderlei, o Lucha fala pijama training. Pijama treino. Bora pijaminha. É isso aí. Tem vezes que era isso. O Francaraço, a gente não tem treino não, vai dormir, todo mundo, vambora. E acabou. E botar a gente pra dormir. Chegaram no dia seguinte, tá todo mundo correndo igual doido lá. Ele criou esse pijama training. Ô Zico, eu tenho uma declaração que foi até o Mauro César Pereira falou uma vez, que ele falou assim, se o Zico não pode, ninguém pode. Concorda? O que o Zico não fez, ninguém pode fazer. A questão da vida da gente tem que ser voltada para aquilo que te beneficia e beneficia a tua família. Você é um jogador de futebol. Eu, infelizmente, não pude trabalhar em outra coisa que me desse o rendimento que dá o futebol. Então, tem que juntar a alegria, a felicidade, o divertimento com o trabalho. E para você ter o trabalho, quer dizer, tive uma pessoa maravilhosa do meu lado, a Sandra, que me poupava de tudo. Ela não deixava meus filhos me acordar cedo, porque ela sabia que o sono era importante para mim. Não me dava problema, não ligava para mim para passar problema. Eu, às vezes, ficava louco da vida. Eu vinha saber no dia seguinte, para não me perturbar, porque ela sabia da importância que eu tinha para o futebol. Então, é o tal negócio. Isso aí é luz divina, que te botam pessoas do seu lado para te orientar em todos esses sentidos. Tive jogadores maravilhosos que, às vezes iam para a balada e falavam, você não, fica no hotel. Eu falei, mas todo mundo saiu. Não, mas você não vai, eu vou ficar aqui com você. Então tá bom, você ficando... Quem falou isso pra você? Paulo César Caju. O Caju, cara. Caju, no início da minha carreira.
Olha só. Arilson me levava, mas ficava me controlando. Calma, garoto. Chiquinho, pastor, zagueiro, Fred. Olha só. Era uma pessoa, Liminha. Bons conselhos. Bons conselhos. Zé Mário. Entendeu? Aí você ia querer tomar não toma. No máximo que você vai tomar um refrigerante, toma suco. Protegiam, cara. Que legal, cara. Então, eu sou muito grato a muitas pessoas com quem eu trabalhei. Jogadores, técnicos, dirigentes, presidentes. Tive alguns pega também com alguns lá, né? Mas quem faz parte. Mas tudo voltado para... Sempre tive a minha cabeça voltada para minha carreira. É aquilo que me dá tudo. Tudo que eu tenho foi graças à minha carreira. Agora, se eu não me dedicasse também, você tem que unir o útil ao agradável, né? Se eu não cumprisse aquilo ali, pô... Eu sabia a camisa que eu estava vestindo. Essa camisa aqui... Olha a felicidade que eu tive com 14 anos de idade. Indo no América, o treinador do meu irmão, do Edu, era o Zizinho. Rapaz. E ele, né, botou inclusive o Edu numa posição, aquele losango, aquele jogador que fica ali atrás do centroavante, foi ele que criou esse primeiro losango, foi o Zizinho, no América. E o Edu era o cara que ficava atrás dos dois atacantes. Aí ele ia lá treinar, ver os treinos, né, do América. Aí um dia ele me chamou, que eu já estava começando no Flamengo, ele me chamou, ô moleque, eu vi aí, você joga bem e tal. Eu ficava batendo bola com os jogadores do América, o Ita, pá, tem aquele irmão teu lá, moleque, chato pá, cacete, fica batendo, chutando pra gol e fazer gol em mim aqui. Aí ele falou, cara, aquele time lá é diferente, hein? Aquela camisa lá é diferente, não é só jogar bola, não. Ali tem que, ó, correr, brigar, lutar. E vou te dizer, quando a coisa tá ruim, se a bola tá passando por baixo do teu pé, teu passo não tá saindo, sai correndo igual louco, dá carrinho, faz, que a torcida quer isso, daqui a pouco você entra no jogo. Que legal, que legal. Isso é uma dádiva, né? Sim. Você imagina ter uma felicidade dessa. Cara... É orientação, né? De gente que podia ter mais um moleque aí que tá aí, tá? E você assimilou tudo isso. Você aproveitou a oportunidade. Que é uma grande, grande coisa que eu tenho. Memória. De guardar essas coisas todas, tá? Muito bom. E aí a coisa fica... E a história está aí escrita e continua sendo escrita, né? Porque o Galinho está aqui com a gente e colaborando cada vez mais com o Mengão. Não é isso? Se você não deixou o like ainda, pelo amor de... Zico, por favor. Por favor. Pelo amor de Zico? Pelo amor de Zico. Pelo fala amor pra de ele. Zico. Como é que é? Vai, Deixa o like, like. Isso. Do sininho. Sininho de notificação. Notificação. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o comentário. E compartilhe com E compartilhe. Compartilhar. Passaram tudo. Exatamente. Mas assim, tem um lado, eu fiz essa pergunta, porque tem um lado atleta do Zico, Sim. mas tem um lado humilde do Zico. Sim. Porque todo mundo que eu falo o Zico é espetacular. Pode ser vascaíno, tricolor, botafoguense, o Zico é espetacular. Aí eu falo assim... Aí você agradece velho Antunes da Matilde. Porque a educação é deles, né? E também eu sempre falo da questão de ter tido 3 irmãos profissionais. Porque você ali, estando no dia a dia, você aprende tudo. E você pode ter condições de separar o bom do ruim, de não pisar em ovos, aquele negócio de não deixar enfeitar o pavão, de na hora que está bem. Então, pode na manhã você pisar numa vala e afundar tudo. Né? Então, tudo pode acontecer. Então, por que você vai mudar? Por que você vai, porque na hora que tá bom, você vai, eu sou o cara, não sei o que lá. O cara é o Roberto Carlos. Fica só com ele lá, né? Então, eu acho isso. As pessoas, você dar alegria para as pessoas, fazê-las felizes, é muito legal dentro das tuas condições. Atender todo mundo, né? Tirar foto e tal. Eu tenho minhas restrições, sabe? Às vezes... Com essa questão do telefone, é a questão dos vídeos. Hoje já está perigoso porque negócio de inteligência artificial. Sim. Mas a pessoa,
ela tem que chegar em você, e, por favor, você pode fazer um vídeo, mas já vir com o telefone ligado aqui, gravando, você não sabe com quem está falando, você não sabe Pra quem é. Assim como tem gente boa, tem gente que também faz coisas aí, já me botaram fazendo comercial de Viagra lá. Vai. Já. Com inteligência Agora, artificial? com inteligência artificial. Isso, é. Já fizeram agora lançamento de materiais esportivos, já fizeram uma série de coisas. Perigoso. E tem gente que faz isso, usa para ganhar dinheiro, cara. Então Maldade, né? é maldade. Então você, às vezes, não é que a pessoa vai ter maldade, a pessoa que está te pedindo, mas eles podem pegar Sim. aquele vídeo, como pegaram o nome do meu programa, pegaram o vídeo do meu programa apresentando, eu mandando uma mensagem, eu fazendo um convite, eu sou o Zico e tal, depois entra uma voz parecida com a tua, e essas coisas acontecem, cara. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Sim. Pô, é um vídeo, aniversário, vídeo para... às vezes tem pessoas que estão internadas, estão com problema, você, dá uma força ali e tal. Tudo bem, agora, eu tô fazendo aniversário, faz um vídeo pra mim. Cara, aí é dose, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas então, as pessoas também têm que perder um pouquinho a noção em certos pedidos, certas coisas. Calma, né? Calma, Bem vamos com calma, devagar. Mas é questão do like, cara. É tudo por causa do tal do like aí. Agora, Zico, você sempre deixou muito claro, no período de eleição, o seu apoio ao BAP. O BAP está iniciando a sua gestão no Flamengo. Como você tem avaliado esse início de gestão e o que você espera do Flamengo, da gestão BAP? Eu espero que ele continue bem organizado, com uma equipe muito boa que está ao lado dele. O cara administrou uma empresa que foi das melhores no Brasil, né? E muito bem. E, cara, é lógico que procurando manter toda essa infraestrutura para trabalhar não só no futebol, mas em outras áreas. Legal agora, dando apoio à questão dos Master, do Flamengo, o Flamaster. Então isso é muito bom, porque esses caras é que começaram a fazer a história do Flamengo, entendeu? Então é bom um clube poder valorizar esse tipo, mas as outras modalidades o Flamengo sempre tem, eu tenho certeza que... Então, como um grande administrador, você vê pela equipe que foi montada. Eu acho que você não tem, assim, nada que pudesse falar, às vezes vai ter uma discussão aqui, a discussão ali, mas no geral, a equipe que o Flamengo montou. Então, eu acho que o Flamengo, com o momento que está agora, só tende a crescer na mão dele. Mas, além de conhecer a competência dele, eu conheci de perto a humanidade dele. O cara que é. É um cara fechado, não é um cara que para muitos pode não ser simpático, mas é um cara que eu gosto pelo aquele negócio. Pode, não pode, não pode. Não faz rodeio, não te engana, entendeu? E no momento complicado que eu tive no Flamengo, foi o cara que me deu a mão. E foi o cara que manteve a palavra dele, o cara que... Não importa se você saiu do Flamengo, vou fazer um contrato com você. E ficou mais 1 ano e meio. E eu trabalhando para a empresa dele. Podia muito bem. Eu saí do Flamengo, eu não vou ter mais. Eu tinha esse direito. Mas ele viu como administrador e como o presidente a importância do meu nome, da minha marca, para aquele trabalho que ele estava precisando fazer na Sky. Então... a minha gratidão é eterna por causa disso. E lógico que a gente ajuda, vou ajudar no que posso. Mas não em nenhum momento falei para ele, eu não quero me beneficiar de nada do Flamengo. Eu quero ajudar o Flamengo, é o que eu faço. Então você pode contar comigo o tempo todo.
E ele quer te fazer algumas coisas e tal. Eu falei, Mbappé, calma. O Zico na Flamengo TV, será? Ia, sério? Tá em estudos aí a questão, quem sabe, né? Tá bom. Contratação, hein? Flamengo TV. O embaixador do Flamengo. Seria espetacular, hein, Galinho? Eu acho que eu já sou o embaixador do Flamengo. Naturalmente. Ele quer tal, ele tá negócio, a conversa também é questão de, pô, você tem que trabalhar, tem que viajar, tal, aí, pô, vamos diminuir essas viagens aí e tal. Fazer uma escala. Fazer uma escala. É bem provável que eu deva estar indo lá na primeira fase do Campeonato Mundial. Mundial de Clubes. No Mundial de Clubes e tal. E é legal, pô, é bacana. É uma coisa que a gente faz com muito prazer e tal. E a gente, que não falta é gente. Você sabe que nós estamos num programa lá que a gente está completar, acho, 2 anos e pouco. A gente nunca repetiu um convidado. Que legal. Entendeu? Então é legal isso, a gente poder, né, passar para o torcedor. Agora, um horário que prejudica um pouco, né? Um horário muito tarde e tal. Então, acabou aqui, a gente vai gravar 2 hoje. Boa! É isso aí. Pois é, olha, começamos muito bem o MengoCast com o Flamengo. Tem uma história linda. E como? Uma história de grandes nomes, de grandes conquistas, uma instituição incrível. Mas nós tivemos a honra de conversar com o maior nome da história do Flamengo. Na sala dele, na casa dele, podemos dizer assim, nós fomos recebidos para conversar com Zico Rei Kraus. É o Zico, gente. Eu tô emocionado até agora. Eu quase chorei mais 3 vezes aqui já. É sério, é uma honra muito grande. Pelo amor de Deus, deixa o like aí no vídeo, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. A gente vai ter muita história para contar ainda no MengoCast, né? Aqui na Flamengo TV. Só que depende de vocês. Então, deixa o like aí. E agradecer imensamente o Zico. Imensamente. Zico, eu não tenho palavra para descrever o que eu sou. Sou apaixonado por vocês. E lembrei agora da narração do Luciano do Vale no golaço contra o Iugoslavo. Não há palavras para descrever o gol de Zico. Não há palavras para descrever esse momento. Eu te fiz uma pergunta uma vez. Eu vou repetir a pergunta. Tá. Foi assim. Qual a pergunta que nunca te fizeram? Essa é boa. Aí uma vez você falou assim, nunca me perguntaram se eu era sonâmbulo. Né? Eu não. Não é não? Só não. Ah, que beleza. Não sei se eu falo. Tem algumas coisas que Os companheiros de uma concentração nunca falaram nada. Tinha um que o Luiz Paulo, que ele acordava, tinha que deixar tudo fechado. Que ele acordava perigoso, podia pular a janela. Caramba, que loucura. Era perigoso. Aí a gente fechava a janela e tal. Mas ele dormia? Dormia, acordava, levantava. Uma vez eu acordei, ele estava aí sentado na cadeira assim, olhando. Mas eu já sabia. Com calma, botava, vai daí, velho. Tudo bem e tal. Zico! O Luiz Paulo tem uma história legal. Ele estava jogando contra, acho que era o Campo Grande, que era o ex-time dele. Aí, cara, ele tinha uma perereca, né? Aquela famosa dentadura aqui, né? E aí, pô, jogando, o jogo era aquela rodada dupla, tinha um jogo 7-15 e o outro 9-15. Nós estávamos fazendo as 7-15. Geral, não tinha ninguém. Cara, aí, pô, o tempo lá, primeiro tempo, ele vai e faz o gol. Eita. Quando ele faz o gol, ele sai pra geral assim, né? Quando ele abriu, a perereca pulou. Perereca voou. Aí veio todo mundo pra abraçar ele sai! Procurar. Cadê a minha perereca? Aí, cheio de capim, né? Ele pegou... E segue o jogo. Vai comemorar. Segue o jogo. Aquelas preliminares era boa, cara. Tem uma outra do Júlio César. Uri Geller. Faz aniversário no mesmo dia. Foi no mesmo dia que eu. Aí o neto dele perguntou, vô, não esquece de mandar parabéns pro Zico. Aí ele ficou aqui esperando. Aí ele falou, você não vai dar parabéns pra mim?
Como assim? Ele sabia o meu, mas não sabia do avô. Ele sempre fala, eu faço aniversário no dia do homem, ninguém lembra do meu aniversário. Aí, né, o Raul, né, pega uma bola e foi jogar pra ele, e o Júlio César tava de costa e fazendo assim pra geral. Aí, cara, ninguém entendeu, não, o Raul não tava. Quando chegou no vestiário, no intervalo, ele falou, ô Júlio, cara, fui dar a bola pra você, você tá lá falando com a geral, entendeu? Velho, já tá 2-0 pra gente. Olhei lá na geral, tinha a menininha lá, bonita. Eu já passei 3 números, mandei ela ir lá pro outro lado, que falta passar mais 3. Telefone. Telefone na época eram 6 números, né? Batendo com a época da Telerge, orelhão. Hoje Todo mundo ficar lá, ó. 9, Passar um zap com mais rapidinho. código. Ia ser mais difícil pro Júlio. Ia ser mais Ia difícil. ser mais difícil. Zico, obrigado pelo privilégio de ter você na Flamengo TV e no Mengo Cast. Para nós é uma honra muito grande. Muito obrigado pelo carinho aqui de nos receber nesse lugar tão especial e toda a nossa equipe. Galinho, muito obrigado. Nada, é um prazer grande estar aqui com vocês, muito sucesso. Isso aqui que é o mais importante, né? A gente sabe que é o Flamengo, são rubro-negros. Você, então, criou aí alguns bordões maravilhosos, que a senhora do Flamengo te ama. E o nosso Kraus aí... Por que Kraus aí? Explica aí, cara. Por que, Kraus? Boa. Ela inventou no dia... Não, na verdade, assim, é Rei Kraus. Rei porque quando minha irmã nasceu, a minha mãe fez ela queimadura e um ano depois ela ficou grávida. Ela voltou lá, tava ainda lá ligado, não tinha... Aí o pai falou, um milagre. Um erro médico, o médico falou, milagre, meu pai acreditou. Aí botou Rei e Kraus foi um marechal alemão que salvou muitos judeus na Segunda Guerra Mundial. Então Da família judaica, aí botou Rei Kraus. Então é o seu nome. É meu nome. Rei Kraus. Que grande foi. O Rei Kraus é do timaço da Flamengo TV. E eu e o Rei tivemos a honra de entrevistar o rei da nação, o Galinho de Quintino. Agora a Flamengo TV decola. Fomos abençoados por Zico. Agora tá tranquilo. Agora já era. Abraço, cara. Sucesso. Zico abençoou. Valeu, Galinho! Obrigado. É isso aí. Mengo Cash com Zico. Fique ligado nos próximos episódios que vem muita coisa boa por aí. Os grandes nomes da história do Flamengo, aqueles que têm história no Flamengo, passarão aqui no podcast da Nação, o Mengo Cash. Valeu, galera! E o like, tá? Por favor. Tô de olho. Tá ali, ó. Compartilha. E compartilha. E se inscreva. Isso tudo.